Olá amigos do Saber Espiritismo, aqui quem fala é o Marco Gandara e no episódio de hoje iniciaremos uma nova série, a série Programa Saber Espiritismo. É isso mesmo, pessoal, nós estamos colocando aqui no nosso podcast os episódios, o áudio dos episódios do programa Saber Espiritismo, que é vinculado todas as quartas-feiras às 19 horas. E como âncora temos o Geraldo Lemos e sempre algum convidado com ele. Isso aí, pessoal. Então vamos ao episódio e um grande abraço. Olá amigos, bem-vindos ao programa Saber Espiritismo. É com muita alegria que estamos começando esta transmissão dentro do projeto da Ale TV, por convite do nosso caro Luiz Viana, e também dentro do canal Dharma Book TV, dirigido pelo nosso amigo Alexandre Campelo, a quem agradecemos de coração. Como vocês sabem, vamos focar o assunto do Espiritismo. A nossa proposta é justamente o tema, o título do programa, Saber Espiritismo, conhecer o Espiritismo, suas bases, sua fundação, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, a sua obra e aqueles que o seguiram, que o sucederam, especialmente a vida e a obra de Chico Xavier. Hoje, 29 de março de 2017, nós estamos homenageando também algumas figuras nas efemérides desta data. Há exatamente 245 anos atrás, em Londres, desencarnava um grande médium, Emanuel Swedenborg, e é para ele que vamos dedicar o programa de hoje. No dia 29 de março de 1772, retornava à vida espiritual Emanuel Swedenborg, aquele que deixou uma grande obra inspirada na sua mediunidade e é considerado por nós espíritas um precursor do espiritismo. Uma de suas obras, por exemplo, chama-se A Verdadeira Religião Cristã. Mais tarde, na data de 31 de março de 1848, a primeira comunicação espiritual comprovada foi feita na cidade de Ravensville, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos da América, na casa da família Fox. As irmãs Kate e Margaret estabeleceram nesta data, 31 de março, que portanto será comemorado no próximo sábado, o primeiro método de comunicação com o espírito que estava presente na sua residência. Curiosamente, mais tarde também vamos ter, nesta data 31 de março, uma efeméride espírita, que é a desencarnação, a morte do nosso codificador Allan Kardec, há precisamente 148 anos atrás, no dia 31 de março de 1869. Ele que foi enterrado no dia 2 de abril, em Paris, no cemitério Montmartre, no mesmo ano de 1869. E muitos vão perguntar, por que o Geraldinho está usando um óculos escuro? Nós estamos fazendo também uma homenagem ao aniversário do grande médium e amigo Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier de todos nós, nascido em 2 de abril de 1910, há 107 anos atrás, na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Então, vamos também homenageá-lo neste programa de hoje. E uma das marcas registradas de Chico Xavier
era um óculos escuro, inseparável também do lápis com o qual psicografava. Mas vamos ao nosso programa, porque temos aqui um companheiro, um amigo muito querido, Luiz Sérgio Marota, do portal Saber Espiritismo, que vai dialogar conosco a respeito do que é o Espiritismo, a respeito do Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita publicada em 18 de abril de 1857 em Paris, por Allan Kardec, e a primeira pergunta que ele fez aos espíritos superiores que guiavam sua tarefa: o que é Deus? Nós agradecemos também a colaboração dos amigos aqui da técnica, Marco Gandra e Lívia Dias, que estão nos auxiliando nas filmagens. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Espiritismo. Muito boa noite, Luiz Sérgio. Boa noite a todos. Tudo bem? Graças a Deus. Olha, gente, um prazer imenso estar aqui com vocês nesse evento, nessa inauguração desse programa que promete muito, porque acredito que é um espaço muito importante, um novo espaço importante para a gente falar de coisas que às vezes são ainda tão pouco faladas, né? E agradeço ao pessoal do canal, do Dharma Book, do Ali TV, que realmente teve a iniciativa de convidar o nosso Geraldinho para fazer esse tipo de programa e de, vamos dizer assim, abrir esse espaço, mais um espaço para a espiritualidade. Muito bem, Luiz Sérgio. Nós queremos lembrar aos nossos telespectadores que podem mandar e-mails, recados, através do endereço contato@saberespiritismo.com. Nós podemos naturalmente interagir aí, recebendo suas dúvidas, sugestões e qualquer anotação que vier dos nossos ouvintes. Luiz Sérgio, vamos primeiro numa questão muito importante que eu acho que ainda é muito necessário que se explique, que é o seguinte: o que é o Espiritismo? Porque nós sabemos que existe o Espiritismo, que é a doutrina codificada por Allan Kardec em França no século XIX, que inspirou vários seguidores, médiuns, palestrantes, espíritas em todo o mundo e notadamente no Brasil. E sabemos que existem as doutrinas espiritualistas com outras visões sobre o assunto da espiritualidade, não é? Então vamos focar nisso. O que é o Espiritismo? Porque para a gente saber Espiritismo, a gente tem que primeiro saber de que se trata o Espiritismo. Olha, certo, muito bem lembrado, viu, Geraldinho? Inclusive, isso nos abre uma brecha para que a gente possa falar de Espiritismo de uma forma um pouquinho peculiar, porque existem muitas explicações que são, inclusive, paralelas no sentido de serem parecidas na internet, em livros, mas nós vamos pegar um fio da meada para entrar nesse pormenor que o Geraldinho abordou. Ele rolou a bola para nós nesse sentido, a gente vai tentar fazer esse gol, esperamos que a gente consiga. Para isso, nós vamos dar um chego lá nos anos de 1820, em que um rapazinho, boyzinho, de nome Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois foi se chamar Allan Kardec, estudava numa escola suíça chamada Yverdon, sob a égide de um dos grandes pedagogos da Europa na época, o Johann Heinrich Pestalozzi, grande nome, reformador do sistema suíço de educação. E esse boyzinho, esse rapazinho, Allan Kardec, nascido numa família, num país católico, mas criado então nesse país protestante, já de pronto começava a ver o conflito enorme que havia dentro da própria escola, entre os professores protestantes e católicos, por questões das mais diversas, dogmatismo religioso, brigas, e aquilo o entristecia muito. Ele próprio não via no Evangelho tanta razão para tanta briga. E aí ele teve esse objetivo, desde criança, de encontrar um meio de unir as várias facções em propósitos superiores. Tem
na época já contemporânea dele, uma biógrafa chamada Anna Blackwell, que diz o seguinte, em tradução livre, olha o que ela diz. Nascido num país católico, mas educado num protestante, ele, Kardec, começou ainda bem jovem a meditar nos meios de se chegar a uma unidade de crença para os vários sectos cristãos. Um projeto de reforma religiosa no qual ele trabalhou por muitos anos, mas sem de fato ter sucesso, já que os elementos para a solução desejada ainda não estavam em suas mãos. Quais são esses elementos? Bom, mais tarde na sua vida, iria chegar a notícia de que na América, como o Geraldinho acabou de dizer, as irmãs Fox começaram a presenciar e a promover fenômenos paranormais, batidas na mesa, comunicações através de batidas chamadas raps, nos Estados Unidos, lá em Hydesville. E isso foi uma notícia muito que se espraiou por todos os lugares e chegou na Europa. Eu estou falando isso tudo muito grosso modo para a gente não demorar muito em teorias ou em fatos históricos. Mas isso chegou ao conhecimento, tais fenômenos como os fenômenos, por exemplo, das mesas girantes, que também se espalhou pela Europa, chegou ao conhecimento de Kardec, que se chamava Hippolyte Léon Denis Arrivag. Ele já adulto dessa vez, e olha como é que a coisa é interessante, gente? O fenômeno está lá nos Estados Unidos, o fenômeno prático, empírico, mas precisava de alguém com uma capacidade epistemológica, filosófica, de um francês como Allan Kardec. Mas não só isso, porque o Allan Kardec, esse Hippolyte, ele transitava por esses três aspectos dos conceitos de vida muito facilmente, entre a ciência empírica, a filosofia e a religião. Diferente, às vezes, de muitos de nós. Às vezes a pessoa tem um aspecto muito filosófico e dificuldade no aspecto científico, outro muita facilidade no aspecto religioso, dificuldade no aspecto filosófico. Ele não transitava nesses três aspectos muito facilmente e ele foi chamado a ver esses fenômenos. A partir desse instante que ele viu esses fenômenos, ele começou a colocar um critério para o entendimento desse fenômeno. Para começar, ele fala uma coisa muito interessante. Foi a primeira vez que um fenômeno de laboratório se denominou a si próprio. Quando ele perguntou à mesa girante, olha, que é você? Ela comunicava através de batidas no alfabeto, falando pelo alfabeto, dizendo, eu sou o espírito ou o gênio daqueles que viveram aí na Terra. Ora, quando que uma vez um experimento dizia o que ele era? Obviamente, para uma causa inteligente, deveria ter um efeito inteligente, deveria ter uma causa inteligente. E aí ele foi deduzindo e falando e fazendo coisas e experimentos sérios. Ele utilizou de um método científico, sim. Você poderia dizer que isso? Allan Kardec não era cientista, certo? Não tem nada a ver uma coisa com isso, não. O problema é que hoje as pessoas acham, devido ao paradigma materialista, que é proibido você pesquisar coisas que estejam contra o paradigma. Isso já é dogma científico. O Jim Radin, hoje nos Estados Unidos, que é um rapaz que estuda muito do Centro de Pesquisas Noéticas, Instituto Noético de Pesquisa Americano, ele diz o seguinte, olha, eu pesquiso a paranormalidade com um método científico. E tem amigos meus do paradigma científico natural aí que dizem que eu não posso fazer isso. Não, eu posso. Você pode pesquisar, foi o que Allan Kardec fez. Ele não foi cientista no sentido de apenas de recusar o paradigma do espírito. Não, ele abriu a mente dele e falou, vamos ver. Interessante, Luiz Sérgio, porque esse ponto é muito importante. A partir do momento que Kardec, em 1854, tomou notícia das manifestações espirituais, aquele tempo não sabia o que era, que ocorriam na América do Norte, e já ocorriam também em Paris e em toda a Europa, ele, a princípio, ele duvida do fenômeno. Ele chega, inclusive, a dizer o seguinte, o dia que me provarem que uma mesa tem nervos e boca para falar, eu vou acreditar nessa bobagem. Até que, em 1855, convencido a participar de uma reunião de pessoas às quais ele tinha grande estima, com as quais ele tinha um relacionamento, ele então presencia uma reunião espiritual com a manifestação dos espíritos, e aí ele se assusta,
porque ele vê no fenômeno, não é, um efeito inteligente, e aí passa a deduzir exatamente isso, que a causa só poderia ser inteligente, não é? Se o efeito era inteligente, a causa só poderia ser inteligente. E ele, como cientista que era, como pesquisador, como professor, já tinha editado mais de 30 livros sobre história, sobre matemática, sobre literatura francesa, não é? Enfim, ele vai estabelecer um método científico de pesquisa do fenômeno, não é assim? Com certeza. E através desse método e com um critério, inclusive filosófico, para análise desse método, ele foi descobrindo que as comunicações de espíritos não pressupunham verdades absolutas, no sentido de que cada espírito tinha um grau de entendimento diferente do outro, como nós próprios aqui. É como se você sair aí na rua e perguntar numa entrevista falando assim, olha, Pedro Álvares Cabral vai visitar Belo Horizonte? Muita gente vai acreditar, não é possível, né? Não, mas eu acho que tem um Pedro Álvares Cabral aí que é muito comum, ele é muito conhecido e resolveu. Muitas pessoas vão acreditar nisso e vão até dar opinião sobre isso. E isso acontece também no mundo da comunicação. É um mundo muito sutil, muito mental. Então, se Allan Kardec fosse pelo campo do místico, do fantasioso, obviamente ele ia entrar em situações das mais confusas e complexas. E aí vem o critério kardeciano, uma análise consentânea, explícita e empírica dos fenômenos, para através disso ele entender o critério com o qual ele vai abordar. É mais ou menos utilizando aquele aforismo do apóstolo João Evangelista, né, que diz o seguinte, olha, não acredite em todos os espíritos, mas veja primeiro, teste esses espíritos. Provai primeiro esses espíritos para ver se eles são de Deus. Dos espíritos. Agora, para você ver se esses espíritos são de Deus, você tem que ter um critério ético muito superior. O que significa espírito de Deus, né? Um espírito santo, vamos dizer assim, né? Um critério de muita sabedoria, e foi isso que ele buscou. Esse critério, gente, é muito importante, porque ele começou a fazer um mosaico universal. Ele se comunicou com centenas de grupos mediúnicos, que a gente pode nem falar grupo espírita, porque não existia ainda o espiritismo, mas ele se comunicava com esses grupos mediúnicos, obtinha informações que vinham através dos médiuns, né, informações dos espíritos, e começou a ver como elas se casavam. É igual os pesquisadores de hoje, lá nos países de língua inglesa, falam das cartas, né, que se encontram, né, nas chamadas correspondências cruzadas, que são cartas que as pessoas médiuns recebem em todos os lugares do mundo, enviam lá para a Sociedade Britânica de Pesquisa, e de repente o pessoal de lá monta as cartas. Elas montavam, isso no século XX ainda, né? Quer dizer, nem internet existia, montavam essas cartas, e aí sim que o texto fazia sentido. Tudo isso um trabalho enorme da espiritualidade, só para provar que aquilo ali não era coisa da mente do médium, né? Então Allan Kardec viu isso e começou a fazer, né, a separar e a declinar ali todos os aspectos científicos, filosóficos, religiosos que aquelas mensagens vinham trazendo para ele. E aí que ele começou a entender que o critério que ele utilizou foi muito bom. Nós vamos falar a respeito depois disso, a respeito dos anglicanos falando sobre isso. E foi excelente a tal ponto de ele entender que muito das revelações que os espíritos nos traziam eram leis naturais, não místicas, não inventadas, que nós podemos, se a gente tiver coragem, né? Se você for um cientista de coragem, podemos ir lá e acessar. Por exemplo, a lei da reencarnação, muitas vezes polêmicas para muitas pessoas, mas todo cientista até hoje que seriamente se dedicou ao estudo dela viu evidências. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, hoje com seu discípulo Tim Tucker, ele viu muitas evidências, e hoje inclusive céticos, como o próprio Carl Sagan, né, lá da NASA, aquele astrofísico que já partiu, dizia, olha, se existe um trabalho sério que eu já vi a respeito de paranormalidade, foi desse Ian Stevenson. Quer dizer, se você fosse pesquisar, se você é um cientista sério,
né, e conseguir sair um pouquinho do paradigma materialista e pesquisar a mediunidade, você vai encontrar evidências. E isso que Allan Kardec viu, que aquilo que a gente chama de sobrenatural, de paranormal, é muitas vezes é exatamente um fenômeno que existe, mas do qual ainda não temos o conhecimento adequado. Exato, Luiz. Eu me lembro bem que ele comenta a respeito dos detratores dos seus primeiros trabalhos, que diziam que o Espiritismo, ou os livros publicados por ele, estavam e eram da ordem do sobrenatural, não é, do maravilhoso. Ele rebate essas acusações dizendo que, muito ao contrário, não havia nada de sobrenatural, apenas o conhecimento sistematizado de uma lei natural. E dentro dessa lei natural, que àquela ocasião escapava do conhecimento geral dos homens, com o andar da carruagem, com o andar do tempo, a própria humanidade iria naturalmente descobrir esses novos horizontes, penetrando mais a fundo nos véus da verdade que estavam sendo levantados àquela ocasião. Então, é interessante observarmos que o princípio do fenômeno das manifestações espíritas, melhor dizendo, das manifestações espirituais que assolaram a América do Norte e a Europa, principalmente em meados do século XIX, a princípio tiveram uma finalidade fútil, era uma brincadeira, não é? Se faziam essas reuniões nos grandes salões, nas festividades, para se experimentar a presença de entidades fora do corpo físico, sem um objetivo útil, sem um objetivo nobre, mas logo ressuma dessa experiência, surge dessa experiência que algo de muito mais sério estava sendo desvendado, não é? Nós podemos dizer com sinceridade que Allan Kardec, cientista, homem e pesquisador, foi o descobridor do mundo espiritual, não é? E com ele estabelece relações, estabelece contato e vai entender o modus operandi desse contato. Ele vai pesquisar a fundo como se processa a mediunidade, quais os tipos de mediunidade, como que os espíritos desencarnados se manifestam, não é? E entram em contato conosco, encarnados na Terra. A partir daí ele vai criar depois a ciência espírita, cujo trabalho principal foi o Livro dos Médiuns, o seu segundo livro publicado, que é o primeiro tratado sobre a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos e a influência dos espíritos em nossa vida. Então Kardec foi um sistematizador, um codificador de princípios que não foram inventados por ele. É bom que se diga, não é? Nada disso veio da cabeça de Kardec, dos preconceitos ou dos pensamentos que ele já tinha antes de trabalhar no assunto, não é? Ele enfocou o assunto como pesquisador. Houve uma gama muito grande de médiuns, de grupos que se reuniam para esse tipo sério de contato espiritual, né, que se espalharam por toda a Europa e principalmente no mundo francofônico, na França, na Bélgica, não é, com que Kardec estava mais em ligação direta. E a partir daí, a partir da presença dele nessas reuniões, das suas correspondências com esses grupos, com esses médiuns, e também nas suas viagens de divulgação dessa nova doutrina, ele foi colhendo o substrato daqueles ensinamentos que eram considerados por ele gerais, que não eram particulares. Não foi assim? Com certeza. Aliás, um dos critérios interessantes é o seguinte: tudo que é comunicação de cunho moral facilmente é detectável, e vamos colocar aqui como sendo coisa boa. Mas quaisquer outro tipo de comunicações, de cunho mais particular, de revelações de outra ordem que não seja moral, ele, parafraseando, vamos colocar na gaveta, vamos esperar o tempo para ver se as evidências corroboram com aquilo.
Esse é um método, inclusive, científico atual. Hoje não se fala em prova científica. Você tem simplesmente experimentos que geram evidências e essas evidências que geram convicções. É assim que a gente trabalha em espiritismo, em mediunidade. Com o passar dos anos, você vai lidando com aquilo, você vai vendo revelações e aquilo vai gerando algumas convicções. Mas a convicção maior deve ser a moral. Por quê? Não há outro objetivo do mundo espiritual senão o de trazer para nós uma nova vida em fraternidade. Esse é o verdadeiro milagre que devemos conquistar. E esse é o lado mais legal do Espiritismo. Ele não veio ser uma nova religião. Allan Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é uma religião? Pergunta ele na Revista Espírita de 1868, em dezembro. Ele diz o seguinte: olha, no aspecto, o problema é que a palavra religião tem dois aspectos. O aspecto filosófico e o aspecto organizacional humano. Nesse primeiro aspecto, o filosófico, o Espiritismo é religião. Claro, se você começa a lidar com comunicações com os mortos, você está lidando com o assunto-chave de praticamente todas as religiões do mundo. A vida após a morte. O que acontece, as consequências morais do que somos, do que fazemos. Obviamente você está lidando com isso, está lidando sim com um aspecto filosófico da religião. Mas o Espiritismo não é e não veio para ser, segundo ele, um culto religioso específico, com sacerdócio, com hierarquia, com líderes, nesse sentido. Então isso é muito legal porque ele falava assim: olha, eu me orgulho de ter em torno da minha mesa protestantes, brahmanes, judeus, católicos, que não deixam de ser católicos para entenderem de Espiritismo. Por que ele fazia questão, ele disse isso no texto lá de 1868, na Revista Espírita, por que eu declaro que o Espiritismo não é uma religião? Porque se eu declarar isso, eu estou simplesmente vetando o acesso do conhecimento a essa ciência a várias pessoas de várias religiões. Porque o Espiritismo ele veio falar da religiosidade por excelência. E assim ele combina muito e ele se encaixa muito com a essência do ensino cristão. Todo grande estudioso do Evangelho de Jesus entende que Jesus não veio fundar uma nova religião sectária que vai brigar com as outras. Claro que as nossas interpretações humanas sempre vão por esse caminho, né? Mas todo mundo hoje, os estudiosos, os exegetas, né, sabem que Jesus não veio aqui para fundar uma religião organizada, estatal, que iria defender um estado e brigar com outros estados, como aconteceu. Isso não tem sentido algum. Por isso o Espiritismo, voltando agora àquela primeira proposição do Geraldinho, o Espiritismo ele não veio destruir religião alguma, mas ele veio sim se distinguir em relação aos outros espiritualismos. Por quê? Em primeiro lugar, palavra Espiritismo, uma palavra cunhada por Allan Kardec no século XIX, para distinguir uma doutrina espiritualista que acredita, ou melhor, que aceita a comunicabilidade com os mortos. Né? Você pode se comunicar com os mortos. E que aceita também a ética evangélica como o supremo critério moral de abordagem da comunicação com os mortos. Isso é diferente de muitos outros espiritualismos. Esse critério é diferenciado, porque muitas vezes a pessoa é espiritualista e não acredita nem mesmo que a alma mantenha sua individualidade depois da morte. Ou não acredita ou não aceita a comunicabilidade com os mortos. Né? Não aceita às vezes a reencarnação. Nós podemos dizer, todas as religiões terrestres, todas as doutrinas religiosas são espiritualistas por excelência, porque elas remetem à existência do espírito e às consequências da vida terrestre no além-túmulo, não é verdade? Então, todas as religiões e todos os religiosos são essencialmente espiritualistas. Agora, não são espíritas. Por quê? Porque o espiritismo é uma doutrina que se baseia em 14 princípios fundamentais codificados por Allan Kardec. Né? Então, para se diferenciar uma coisa da outra, necessariamente nós temos que estudar esses princípios fundamentais. Muito bem lembrado, Geraldinho, ter falado dos princípios fundamentais, que tem os princípios fundamentais morais do Espiritismo que se igualam a de todas as religiões, inclusive da católica. Por exemplo, a crença em Deus, a crença na existência da alma
depois da morte, né? No livre-arbítrio, nas consequências do uso desse livre-arbítrio, boas ou más, né? nas consequências futuras, e na lei de amor, como essa vivida por Jesus e exemplificada no Evangelho de Jesus. Esse nos une a muitas religiões, inclusive cristãs, no sentido moral. Quando nós estivermos falando daqui a pouquinho sobre Deus, eu vou falar para vocês a respeito disso. Uma entrevista que tive aqui numa rádio em Belo Horizonte sobre a questão de Jesus ser Deus por Espírito. Mas, voltando a essa questão do que é o Espiritismo, é uma doutrina que aborda a mediunidade, que faz uso da mediunidade sem medo, porque a ciência tem medo de fazer uso da mediunidade, porque a mediunidade pode pressupor a quebra do paradigma materialista. Muitas vezes o religioso dogmático ele tem medo de acessar a mediunidade porque pode ser a quebra de dogmas da sua religião. De fato, muitas vezes, se você for acessar os mortos, você vai ter problemas, né, com alguns dogmas. Mas nós não sabemos que dogmas mudam mesmo, de tempos em tempos. A Igreja Romana, por exemplo, depois de Galilei, muitos dos preceitos ali foram por água abaixo e nem por isso ela deixou de ser igreja, né? Mas o Espiritismo se focaliza nos dogmas naturais, nas leis da vida. Se nós começarmos a pesquisar seriamente a mediunidade ou a reencarnação e não virmos nenhuma evidência daquilo, nós vamos deixar isso para lá. Não, esse negócio de encarnação é furado mesmo. Mas não é o que acontece. Ao contrário, inclusive todos esses preceitos que foram sendo revelados para nós, foram explicando de uma forma não teológica, não dogmática, o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode discordar plenamente, não concordo com essa sua interpretação, mas não se trata aqui de interpretação, trata-se de leis naturais que nos foram reveladas e que ficam fáceis de a gente entender, por exemplo, porque Jesus dizia: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vou dar um exemplo. Uma vez alguém, numa palestra que nós fizemos, falou assim, uma moça falou: por que com ferro fere o Sérgio, com ferro será ferido, se eu conheço uma pessoa que lá do morro, a pessoa era uma pessoa que morava em aglomerado, fulano matou tantas pessoas assim e morreu no iate de aneurisma, cercado de gente bonita, como é que é se com ferro será ferido? Aí eu falei: olha, a doutrina da reencarnação nos diz que muitas vezes sofremos consequências dos nossos atos em outra vida, não somente nesta. E uma outra pessoa falou assim: pois é, na minha opinião, ele vai ser morto e esfaqueado lá no inferno. E eu disse: tudo bem, meu senhor, até aí a teologia vai, mas ela não explica aquela pessoa que recebeu dano aqui, nesse momento, e nunca fez nada para ninguém. A doutrina da encarnação explica isso, a justiça divina, né? E muitas vezes a gente pensa que uma pessoa inocente está sofrendo, mas tem a sua razão em vidas pretéritas. Isso justifica o que Jesus falava, né? Como, por exemplo, olha, vocês judeus aí que vocês estão pensando que vocês estão bem só porque vocês não morreram debaixo da torre de Siloé. Em verdade vos digo que se vocês não se arrependerem, coisa igual vai acontecer com você. Ah, Jesus é mentiroso. Muita pessoa, ninguém morreu ali debaixo da torre de Siloé. Talvez uma nova chance. Você pode ter uma interpretação diferente, todos nós respeitamos. Mas para aqueles que precisam de uma racionalidade, para o entendimento das questões, inclusive evangélicas, o Espiritismo é uma mão na roda. E é por isso que o Allan Kardec escreveu logo depois de O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho dos Espíritas, não é o Evangelho do Allan Kardec, mas é o Evangelho, né? São trechos do Evangelho, dos Evangelhos escritos, né, pelos evangelistas, interpretados à luz dos conhecimentos da paranormalidade. Olha, isso não é agora, inclusive, privilégio de espírita. Conheço várias pessoas do mundo inteiro, do mundo de língua inglesa, que estão olhando já para o Evangelho de Jesus, depois de muito praticarem a comunicação com os mortos, dizendo: meu Deus, Jesus está falando disso aqui. Jesus está usando o ectoplasmia aqui para curar essa pessoa, não é? Quando ele faz uma salivazinha ali, ó, nós sabemos que o ectoplasma, que é aquele material que os médiuns utilizam para materializar coisas, para mover objetos. Jesus fez uma papinha com a saliva dele na terra assim e curou um cego, né?
tudo ali sendo explicado de uma forma mais racional, muito interessante. Pode ir, Jorginho. Muito interessante, Luiz, porque isso nos remete ao Evangelho de João, quando ele fala do Consolador prometido por Jesus. Que naquela ocasião não era possível se explicar todas as coisas, mas que ele enviaria, o próprio Cristo enviaria um outro Consolador que nos faria lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito, portanto há 2000 anos, e nos esclareceria sobre todas as coisas. Então a função do Espiritismo tem muito essas duas asas, não é? Lembrar de Jesus significa atuar na consolação dos aflitos, dos sobrecarregados, trazer, como dizia Chico Xavier para nós, trazer Jesus de novo para o coração do povo, né? Se aproximar daqueles que mais precisam, tanto materialmente, quanto sentimentalmente, ou no campo emocional, ou mesmo no campo espiritual, né? A tarefa da consolação. E por outro lado, não pode ficar só nisso, porque essa tarefa da consolação todas as religiões fazem. Agora, a outra tarefa que é muito importante é a tarefa do esclarecimento, a tarefa que vai nos trazer conhecimentos mais aprofundados sobre a existência do ser, do destino do espírito humano, sobre a existência da dor, a finalidade da dor, não é? Então, os princípios fundamentados por Allan Kardec, ou melhor dizendo, codificados por ele, das informações que ele colheu dos espíritos superiores, vão nos abrir o entendimento mental para várias questões chaves da nossa evolução espiritual, quais sejam a pluralidade das existências, ou seja, nós não vivemos aqui na Terra uma única vez, e também não vivemos somente na Terra. Um outro princípio básico muito importante é a pluralidade dos mundos habitados, né? Além das vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados. Note bem, Kardec vai falar nisso em meados do século XIX e especialmente no livro A Gênese, publicado em 1868, 70 anos antes que se surgisse na Terra qualquer movimento de estudo de vida extraterrestre, né? Um precursor deste assunto. E o assunto primordial, que aliás é a base da própria doutrina, que é a ciência da mediunidade, o conhecimento da mediunidade, da vida imortal, que nós vamos sobreviver ao corpo, transpor os umbrais da morte e continuar vivendo e aprendendo nos diversos planos da vida espiritual, não é? E que de lá poderemos continuar o contato, através da mediunidade, com os seres habitantes da Terra. Essa comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados que somos nós é a base através da qual a própria doutrina surgiu, e é o convite também que Allan Kardec faz aos seguidores da doutrina espírita, que tratem o assunto com naturalidade, sempre levando em consideração que esses conhecimentos todos reunidos vão nos convocar a um despertar moral, porque isso vai necessariamente nos obrigar a entender que essa realidade da continuidade da vida além túmulo, da lei de causa e efeito, por exemplo, tudo aquilo que fazemos tem uma consequência, não é? É aquela frase de Jesus: a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, tudo isso nos traz consequências morais. E aí que entra a religião espírita no sentido mais profundo do termo, no sentido de nos religar à fonte do Criador, não é? Pondo para nós que nós podemos sim, acessando esses conhecimentos, nos melhorar, fazer a reforma íntima, trabalhar para que sejamos homens e mulheres melhores hoje do que fomos ontem, e nos esforçarmos para que amanhã sejamos melhores do que somos hoje. Por isso,
Só para lembrar aqui mais um pouquinho a questão do espírito de verdade. Uma vez me perguntaram assim, Sérgio, eu até concordo que a reencarnação é uma coisa muito lógica, até concordo que a mediunidade exista como vocês dizem, mas isso não está na Bíblia. Bora, isso era a interpretação desse meu colega. Mas eu lembrei que Jesus disse o seguinte, muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Ou seja, não está tudo dito. Jesus não poderia falar para a gente de física quântica, não poderia falar como é que ele elaborava de forma tão inteligente as questões, as leis que são para ele naturais, mas para nós eram sobrenaturais. Toda vez que ele tinha ou presenciava ou produzia um fenômeno paranormal, como na transfiguração, ele pedia aos 3 únicos que estavam sempre com eles nas situações, que eram Tiago, Pedro e João, para eles não falarem com os outros. Jesus era um mestre. Interessante que Allan Kardec era um pedagogo. E isso é que nós entendemos. Há na Bíblia inteira um processo pedagógico. E aí nós chegamos à lei de justiça com Moisés, em que Moisés nos traz os 10 mandamentos, como se estivesse falando com crianças. Alguns pastores que escrevem dicionários e obras exegéticas, eles falam, realmente, Moisés está se referindo à humanidade infantil. Vocês já notaram que quando você tem uma criança de 3 anos, dizem os psicólogos, que ela não tem o superego desenvolvido? Então, quando você vai falar para ela, você fala assim, olha, não faz isso não, senão ela tapa na mão. Olha, não põe a mão na tomada não. Você não vai explicar. Não põe a tomada não, na mão na tomada não, porque uma diferença de potencial pode causar um choque em você. Você não vai falar isso. E isso são os 10 mandamentos. É o futuro jussivo, né? Não matarás, não roubarás. É uns 7 nãos e uns 3 sim, mostrando que somos crianças. Mais tarde, 1500 anos depois mais ou menos, chega Jesus, já querendo que a gente incorporasse aquela lei dentro de nós, falando o seguinte, aos antigos era dito, não matarás. Eu hoje, porém vos digo, estou dizendo para a mesma pessoa lá do passado, se vocês se encolerizar, foi pegar os anglicanos de 1937, eles fizeram uma análise para saber se na igreja anglicana poderia ser utilizada a mediunidade. E eles chegaram à conclusão, na maioria, chamado relatório da maioria, que sim, poderiam utilizar o anglicano, poderia ser utilizado da mediunidade para se comunicar com os mortos, para se consolar e para ter mais convicção da vida após a morte. Mas deveriam ter um critério evangélico, cristão para aquela abordagem e conhecimento de pessoas que entendessem da questão da comunicabilidade, no caso, por exemplo, um espírita ou um espiritualista, certo? Ou seja, o espírito da verdade não é privilégio dos espíritas, né? Inclusive, no campo da mediunidade, gente, eu conheço pessoas protestantes, católicas, que estão tendo acesso a verdades espirituais que muitos amigos meus espíritas não têm, que eu não tenho, muitas vezes, porque estão mais sintonizadas com o que na ordem geral chamada de Espírito Santo, ou seja, aquela pleiade de espíritos mais angelicais e superiores. Então o Espiritismo é tudo isso aí, gente, não é uma religião, mas é religiosidade. Não é uma doutrina sectária porque ela tenta se basear em leis naturais. Se não houver a evidência que essas leis são naturais, ele começa a deixar de lado. Não, isso então não é Espiritismo não. Tem que ser uma lei natural, uma evidência para que a gente possa... E agora, aquilo que o Geraldinho falou, né? No frontispício de tudo ali. Fora da caridade não há salvação. Caridade benevolente, aquela de pensar, falar e agir no bem, e também a caridade beneficente, é muito valorosa, mas essa caridade essencial de pensar no bem, falar no bem e agir no bem é o foco principal do Espiritismo, e nela nos unimos a todas as religiões, compreendemos todas as religiões, apesar de termos ideias e pensamentos diferentes, né? Acho que nesse aspecto o Espiritismo para mim foi muito útil, porque eu sempre fui muito universalista em termos de pensamento. Nunca gostei de ser muito bairrista. E o Espiritismo, segundo o próprio Kardec, veio para aqueles que não creem. Foi aquela mãozinha de Jesus estendida a São Tomé. Lembra que Tomé queria ver as chagas de Jesus para provar que era aquele que estava materializado, ele era Jesus mesmo? Então Jesus disse assim, bem-aventurado aquele que não vê e crê, mas não deixou de estender a mão para São Tomé. O Espiritismo é essa mão estendida para um mundo completamente descrente, para um mundo completamente
apegado ao paradigma materialista, que para nós é uma religião hoje, baseado em metafísica materialista, né? Para quem já viveu tantas evidências do campo espiritual. Então, essa mão de Jesus estendida, por isso que Allan Kardec fala, o Espiritismo é para aquele que não crê, que duvida, que acha muita coisa que não dá para entrar na cabeça dele, que não consegue aceitar. Essa misericordiosa mão de Jesus mostrando as chagas, olha, há uma evidência. Busca essa evidência e você vai encontrar uma religiosidade superior em sua vida. É com esse objetivo que o Espiritismo veio. Luiz, acabamos que estamos aqui tratando do primeiro tópico da nossa proposta hoje e vamos adiar os 2 outros tópicos para as outras transmissões. Nós ficamos mais focados neste tópico, o que é o Espiritismo, e eu lhe perguntaria e pediria que você sucintamente, em uma frase, pudesse resumir para nós e para o nosso telespectador o que é o Espiritismo. O Espiritismo, vou usar uma frase de Allan Kardec, né? Fé que é fé é aquela que encara a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Essa fé raciocinada que nos faz amar de uma forma mais consciente, para que nós, através da fé cega, não nos tornemos sectários e até terroristas. É isso. Muito bem. Nós vamos agradecer aqui os e-mails que recebemos. Temos aqui Eliane Territ, que nos envia um e-mail de João Pessoa, ela que é de Curitiba, mas está em João Pessoa nos assistindo. Temos também o Cláudio José de Oliveira, que nos manda mensagens da cidade de Rio Manso, Minas Gerais. Agradecemos as suas participações e vamos nos preparar para a semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, estudarmos o segundo tópico que havia proposto aqui para a transmissão. É o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que Allan Kardec publicou em França no dia 18 de abril de 1857. É importante que em abril próximo nós estaremos completando, portanto, 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos, que vai inaugurar para o mundo essa doutrina maravilhosa de consolação, esperança, esclarecimento e amor. A Allan Kardec e a todos os seus seguidores que iluminaram o caminho humano através da mediunidade com Jesus, o nosso agradecimento profundo, dedicando a eles esse trabalho que se inicia no momento do programa do programa Saber Espiritismo, contando com a colaboração natural aqui de companheiros e amigos do portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte. Lembramos novamente que quaisquer interações, perguntas, estamos à disposição para respondê-los 24 horas por dia no e-mail contato@saberespiritismo.com. Nosso agradecimento profundo a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu.